pôr o Fernando para apresentar o caso clínico, acho que vai ficar mais fácil, tá? Tá bom, professor. Eu vou apresentar, então. Tá. Vamos ver se agora vai. Estão conseguindo ver minha tela? Não, Não. Deixa eu ver aqui, agora sim, professor. agora sim, Agora sim? agora sim. Sim, Bom, eu vou achar aqui o PowerPoint, certo? Eu vou abrir aqui, tá? Dá para ver, perfeito. né? Sim, agora estamos vendo. Então, Tá bom. bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, à reunião do Programa de Capacitação Complementar de Endoscopia Avançada da Via Biliar e Pancreática. E a gente vai passar o caso, em primeiro lugar, do Dr. Fernando, para que a gente possa discuti-lo. E é um caso interessante, que é um caso que a gente vai mostrar por completo. Eu acho que a gente já até apresentou aqui, né, Fernando, Sim, a gente anteriormente, já né? apresentou ele e Isso, a isso, gente vai, tipo, relembrar o caso dele aqui. exatamente. E vamos mostrar agora a fase final, né, que foi a fase de controle desse paciente. Então, Fernando, fique bem à Sim. vontade. Depois, talvez, o doutor Pedro Paniza, que faz parte da radiologia do Hospital Moriá, vai apresentar a ressonância, né, a E isso, a ressonância parte magnética, imagenológica do a parte paciente. da imagem. Perfeito. Sim. Então, Fernando, fique bem à vontade. Bom, bom dia a todos. Eu vou apresentar o caso de hoje, tá? Esse é um paciente que, como o professor disse, professor Celso, é um paciente que a gente viu ano passado e ele voltou novamente para acompanhamento da doença dele, tá? Um paciente masculino de 67 anos. Esse atendimento, ele estava totalmente assintomático. Ele, como antecedente, tinha um adenoma da papila duodenal maior, tá? E ele realizou 3 biópsias, não sei se você se lembra, ele realizou 3 biópsias em um outro serviço daquela lesão da papila, dando o mesmo diagnóstico histopatológico. Aí ele passou com a gente e ele fez uma papilectomia endoscópica em novembro do ano passado. Foi feita a ressecção daquela lesão da papila em monobloco. E aí ele voltou esse ano, né, para fazer uma nova ecoendoscopia, uma nova endoscopia para acompanhamento da doença dele, né? E aqui eu tenho as imagens da endoscopia do ano passado, tá? Esse aqui é o aspecto da papila dele, como que ele estava, lembrando que ele já tinha passado por 3 biópsias nessa região aqui, e ele realizou uma papilectomia endoscópica, que foi feita no nosso serviço. Tá? Esse é o aspecto, como ficou a papila depois de que ela foi ressecada, tá? E a patologia, né, como eu já disse, a patologia veio o adenoma da papila, foi ressecada inteira. Tem uns slides mais para frente que eu vou mostrar para vocês a placa histológica da peça, como que estava distribuída na celularidade. E aqui a gente tem a imagem da última endoscopia, né, que realizou no mês de março, o aspecto da papila macroscopicamente, tá? O aspecto dela. Bom, aí eu coloquei uma imagem também da ecoendoscopia que foi realizada, né? Na época foi o ano passado, em novembro, e foi repetida esse ano, em março. Aqui, como você pode ver a imagem da ecoendoscopia da papila, 1,15 por 1,17, e esse aspecto arredondado que tinha na imagem do ultrassom, e o aspecto atual que tem, né? Depois que foi lá ressecado. Foi o resultado final que ficou. Não sei se o senhor quer comentar alguma coisa, professor, eu passo no próximo. Não, eu acho que esse é um caso bem interessante. A gente mostrou para vocês a evolução completa desse paciente, né? Pena que o Filadélfia ainda não está aí, mas mostra aquela imagem da endoscopia, da primeira endoscopia. Então, aqui vocês estão vendo uma área da papila bem elevada, ou seja, uma formação polipoide, tá? Que acomete única e exclusivamente a papila e que foi ressecada em monobloco com uma alça de polipectomia monofilamentar, tá?
Normalmente, quando a gente faz esse tipo de ressecção, a gente usa única e exclusivamente o corte, né? A gente não usa coagulação dessa região, que a gente acredita ser extremamente importante para fazer isso. Então, vocês estão vendo aqui a ressecção completa da papila, né, na imagem anterior. E volta. E agora vai para frente. Aí, na imagem que a gente viu agora, em março, né, você vê aqui a área, mostra com a sua seta a cicatriz embaixo da região da papila. Aqui. Então, aqui vocês estão vendo a área da região da papila, a cicatriz, e aqui vocês estão vendo a lesão, né? Na verdade, que não é a lesão, é como se fosse uma mucosa evertida do colédoco, né? Então, vocês estão vendo a mucosa evertida do colédoco. Isso é importante. Perfeito? Então, agora pode passar, Fernando. E aí, aqui vocês estão vendo o tumor, né, o adenoma, em novembro de 2022, que media 1,15 e 1,17, e na outra, vocês estão vendo que não tem mais absolutamente nada, né, que o ducto, ele cai exatamente, já que vocês estão vendo o colédoco, né, ele cai exatamente já naquela região, né, que nós estamos vendo, que é a mesma região endoscópica. Então, queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem algum comentário a fazer, porque agora nós vamos passar e vamos mostrar as imagens das biópsias que foram feitas, né? Isso. Tanto em novembro de 22 quanto em março de 2023. Então, se alguém tiver alguma coisa, Marcos Clarence, Humberto, por favor, fiquem bem à vontade. Bom dia, Celso. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia. Queria perguntar para o Fernando o seguinte: esses casos, faz profilaxia para pancreatite com anti-inflamatório via retal? Vou perguntar da prótese, não. Da prótese pancreática, não. Vou perguntar só da profilaxia de pancreatite como se fosse uma CPR. Provável injúria de ducto pancreático e tal. Nesse caso... Eu não me lembro da literatura falar que faz. Eu não me lembro. Não, nesse caso, por exemplo, a gente já há muito tempo não usa prótese, né? Isso já é uma coisa que é a prótese que é a mais indicada, né? Que todo mundo fala, e a gente já não usa há muito tempo. Entretanto, esse foi um caso, né? Que evoluiu com quadro de pancreatite aguda, que nós já discutimos na apresentação no ano passado. Exatamente. Ele evoluiu com quadro de pancreatite aguda, ele teve uma pancreatite aguda moderada a grave, né? Ficou mais ou menos uns 15 dias internados, né? Então, se a gente usar a classificação de quantos dias o paciente ficou internado, com certeza foi uma pancreatite aguda grave. E esse paciente evoluiu com o tratamento clínico, evoluiu bem, mas ficou 15 dias internado. A gente também não usou, neste caso, em tela, a gente não usou nenhuma prevenção antes da papilectomia. Mas uma coisa que chama atenção e que o trabalho do Eloy mostrou muito bem é que papilas pequenas e que não têm dilatação do ducto colédoco e do ducto pancreático, a chance de ter pancreatite aguda é muito grande, tá? Tanto colocando a prótese quanto sem colocar prótese. E é por isso que a gente não coloca prótese nesses pacientes, tá? Existe alguma recomendação? Espero ter respondido. Existe alguma recomendação na Sim, literatura? a literatura... Eu não me recordo de não colocar a prótese, de fazer a profilaxia como a gente faz na CPR do paciente de risco. Infusão de ring lactato, volume alto, indometacina via retal. Existe recomendação, sim, tanto da ASGE quanto da ISGE de fazer ou a implantação de prótese ou a realização de indometacina ou a hiperidratação desses pacientes antes, durante e depois do procedimento endoscópico. Celso. Existe essa recomendação. Oi, pode perguntar. Marcos. Fala, Marcos.
Bom dia a todos aí. Interessante que a semana passada nós realizamos uma papilectomia lá no Roberto Santos, um adenoma um pouco maior que esse, né? Menos de 2 centímetros. E também a gente tem o cuidado, toda vez que a gente faz uma CPRE pela primeira vez, né, é recomendado a profilaxia, seja hidratação e ou com anti-inflamatório, não necessariamente com indometacina, né? E diclofenaco também vem se mostrando eficiente, né? Agora, Celso, a gente sempre tenta colocar a prótese, mas a gente não insiste tanto, né? Interessante que a semana passada o fellow de CPRE, no primeiro cateterismo, o fio foi para a via pancreática, né? Você viu que é interessante. O fellow que já tem o quê? Uns quase 2 meses de CPRE, né? Então, quando a gente dá sorte, a gente agora não insiste, porque aquela ideia de insistir muito, traumatizar, pode ser um fator de pancreatite. Mas sempre quando possível, né, sem insistir muito, a gente tenta, se o fio for para lá, a gente coloca a prótese. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Se ninguém, o Fila já está aí, então agora, por favor, Fernando, pode passar as imagens da. Então aí vocês estão vendo na evolução. Pode falar, fique à vontade. Aqui o aspecto, né, que eu já tinha falado da papila em novembro do ano passado, como foi ressecado totalmente aquela lesão, tá? Margens livres, tudo. E aqui o aspecto dela, como que ela evoluiu com o decorrer dos meses, tá? Essa é a última endoscopia do paciente. Aí, na próxima slide, vou mostrar para vocês a histologia, né? A patologia, como que a diferença agora, de uma para outra. Porque vamos pedir agora para o Filadélfio. Volta lá na endoscopia, né? Volta lá na endoscopia, Fernando. Endoscopia. Aí. Então, eu acho que é importante comparar as imagens. Quer ver a primeira, Fila? Mostra a primeira para o Fila. Mostra aquelas duas. Volta um pouco, Fernando. Aí, mais uma. Acho que esse daí. Aí. Esse é o primeiro, Fila. Esse do ano passado. Perfeito. Então vamos lá. Se comparar com o cólon, aparentemente tem uma cripta 3L aqui, não é isso? Exatamente. Não sei se... acho que 3L, né? Uma lesão elevada, céssio barra subpediculado, não sei, acho que mais céssio, né? Ou até, aparentemente, nessa da esquerda abaixo, não sei, parece que ela tem uma progressão tipo 2A, alguma coisa assim. Perfeito. Bom. Agora mostra a outra, Fernando. Mostra a última. A última? Aqui é a última. Essa daí, ó. Essa daí. Então, como é a interpretação disso aí para vocês, né? Como é que... O aspecto parece ser de adenoma mesmo, né, Fila? Novamente. Novamente, você acha que é um adenoma aqui? Então, nessa não. Essa daí, eu achei... Não, você está falando desta? É isso, agora de março. Dessa imagem que está em tela. Então, essa imagem que está em tela, eu achei que se tratava de uma eversão da mucosa. Eu achei que se tratava de uma eversão da mucosa do colédoco em direção à região do lúmen duodenal. Então, acho que... Mas aí, de qualquer forma, eu fiquei preocupado, né, e fiz a biópsia. Né? Então, não, acho que parece. Agora, como vocês interpretam essa vermelhidão aqui? Normalmente isso aí é um processo inflamatório mesmo, nada mais do que isso. Não interpretaria de outra forma. Não me parecia um adenoma, mas eu fiquei preocupado. Por que eu fiz a biópsia nesse caso? Porque eu fiquei preocupado que pudesse ser uma invasão que eu não tivesse detectado, né? Uma invasão do ducto colédoco que eu não tivesse detectado no início.
Eu acho que, assim, É, tá? Fala, Marcos. alô, professor Fila, é sempre interessante, dentro do possível, quando tem essas dúvidas, aí pode ser processo inflamatório, sim, né? Pode ser também uma recidiva, sim. Aí é sempre interessante, assim, ver o que é que você tem de imagem, né? De cromoscopia, de magnificação, né? Para você tentar ajudar a definir, do ponto de vista endoscópico, se é um adenoma ou não. Mas, na dúvida, mas nem sempre, em 100%, existe uma concordância das imagens de magnificação e dizer que é adenoma. E aí, o que Celso fez, eu também faria a biópsia para Claro. ter uma definição, entendeu? Mas aí teria que ter uma cromoscopia, uma magnificação para você ter um respaldo maior endoscópico. Claro. O procedimento de biopsiar não resta a menor dúvida. Eu quero insistir aí nessa apresentação, porque é muito comum em qualquer manipulação cirúrgica, onde fica uma área, vamos chamar assim, entre aspas, cruenta, né? Esse aspecto de vermelhidão alternando com áreas, vamos dizer, quase como se fossem ilhotas de regeneração, tá certo? Então eu tenho uma área vermelha um pouco mais deprimida, como eu estou interpretando aqui, levemente deprimida, e aí em seguida uma pequenas elevações mais pálidas, como se fossem as ilhotas, que é que é onde vai surgir a dúvida de ser recidiva, de ser adenoma. Como ele tinha uma área mais espraiada na inicial, a borda conter ainda o adenoma. Eu acho que então, assim, são as interpretações. E por que biopsiar, não é? Então, por isso. Então, eu tenho alternância de áreas avermelhadas com pequenas ilhotas elevadas aí, né? Eu acho que é o que tem que estar na interpretação de vocês e que vai justificar a biópsia. Fila, vou te fazer uma pergunta. Você, com a sua experiência de patologista, quando você olha essa imagem, tá? Eu acho que essa imagem está bem elucidativa. O que é que você pensa? O que é que você pensa? Regeneração em leito cirúrgico. Exatamente. Isso é uma Reparação coisa importante. reparação em leito cirúrgico. Mas é isso. Eu tô. Daqui a pouco a gente vê a histologia, mas isso daí é um clássico e que muitas vezes, além disso, o que vai ocorrer? Num momento um pouco mais precoce, vai ter depósito de fibrina. Ou até mesmo depois, por trauma local, pode ter depósito de fibrina. Então, a área de regeneração elevada com a vermelhidão e depois se tiver fibrina, olha, 95% das vezes eu recebo essa biópsia como recidiva de neoplasia. A hipótese da endoscopia é de recidiva da neoplasia, tá? Então, eu acho que é importante ter em mente esse conceito. Claro, está plenamente justificado biopsiar. Agora, acho que tem que reconhecer regeneração em área cruenta, né? Ô, Celso, Oi. eu queria fazer uma pergunta. Bom, Nessa avaliação de recidiva, é claro que eu também biopsiaria, depois eu vou fazer uma pergunta sobre a questão da biópsia, mas a ecoendoscopia entra nessa avaliação de recidiva, porque tá normal lá. Se for recidiva, seria recidiva microscópica. Esse é um ponto, porque na ecoendoscopia atual, o ducto chega bonitinho lá, e você falou da preocupação de invasão, né? Uma possível invasão que você não tivesse visto, que justificou você fazer, uma das coisas que justificou fazer a biópsia, né? Também não me furtaria. Então, em relação agora à biópsia, aí é para o fila. Nesses casos, quantos fragmentos, fila, Um a só no gente lugar faria? certo. É claro
Claro que aqui a papila não é uma papila virgem, né? Para a gente, daquele percentual de 30% de falso negativo nas biópsias, nas primeiras biópsias de uma lesão da papila, não é isso? Tem aqueles 30% em que você pode ter carcinoma e você não ter feito o diagnóstico pela biópsia. Essa estatística vale. Para aqui não vale, né? Quer dizer, não se aplica. Eu acho essas estatísticas horrorosas, assim, porque elas vão contra a sua capacidade de observar e de atuar. Então, eu acho que, assim, tudo bem, a piada é clássica, essa é uma no lugar certo, mas é, eu acho que é reconhecer o que nós. Olha, então vamos lá. Se você recordar se você buscar a biópsia, a papilectomia prévia, a margem profunda estava livre. Então, o que que pode acontecer? E essa imagem poderia ser uma recidiva nas margens laterais. Então, o que o Celso chamou de eversão, essa leve elevação na borda lateral, isso tem que ser biopsiado, tá certo? Então, essa leve elevação na borda lateral, sim, biópsia para saber se é margem lateral com recidiva. A área levemente elevada, que a gente está vendo mais para a região central, e as áreas de mudança de coloração, são as avermelhadas. Então, assim, eu imagino aqui 3 áreas de interesse para a biópsia, né? Do ponto de vista morfológico, mas assim, tem que voltar, a hora que você vai fazer esse procedimento, tem que voltar lá no resultado da ressecção endoscópica. O que que tinha na ressecção endoscópica? A margem lateral estava comprometida, a margem profunda estava comprometida. Se a margem profunda estava comprometida lá, claro que tem que ter eco agora, né? Esse é o conjunto que para esse momento aqui, eu acho. Nós fizemos a ecoendoscopia, né? Pode pôr a imagem anterior, não sei se é anterior, ô, Fernando. A endoscopia? Esse aí? A eco, Pois. a A ecoendoscopia. eco. Nós fizemos a ecoendoscopia e na ecoendoscopia não tinha absolutamente nada, tá? A gente via que o colédoco ele desembocava diretamente no lumen do duodeno, né? Não tinha mais aparelho esfincteriano, ou seja, a gente removeu completamente o aparelho esfincteriano que estava cometido pelo adenoma. Agora, pode pôr a última imagem, do último exame. Agora, eu fiz 2 biópsias, eu mandei para o Fila 2 biópsias. Uma do teto ali, que vocês estão vendo, se você puder apontar, Fernando, eu fiz uma do teto ali, exatamente, eu pus a pinça ao longo ali e peguei aquela região toda, e aí eu fiz uma bem no meio ali, bem no lábio, bem na região Uhum. da mucosa ali. Então eu peguei, era bem pequenininho, eu fiz as 2 biópsias nessa região, né? E até pelo fato dele ter tido pancreatite aguda, né? Eu simplesmente fiquei até preocupado. Falei, nossa, será que ele, né, por causa dessa biópsia ainda pode ter um quadro de pancreatite aguda? Mas realmente Foi não teve econômico. absolutamente. Ah, não, é que quando eu tirei, já tirei muito fragmento, né? Então eu fiquei tranquilo, eu fiquei preocupado, não fiquei preocupado em relação à quantidade de material. Eu sabia que o Fila ia conseguir dar uma avaliada, né? Mas esse, por exemplo, é um caso que assim, não dá para você mandar para um patologista que não tem muita experiência, né? Então eu mandei para o mesmo patologista que viu a imagem inicial. E ele vai dizer para mim se existe diferença de mucosa ou não, né? Ô Celso, Oi. mais uma pergunta em relação ao sítio de biópsia. Em comparação com uma papila virgem, em que você vê uma superfície um pouco alterada e a gente suspeita de um adenoma, numa endoscopia de rotina, por exemplo, sem o paciente estar com icterícia, todo quadro de uma obstrução, né? E aí você passa o duodenoscópio, faz uma cromoscopia digital, como o Marcos falou, fica em dúvida se aquele epitélio é um epitélio normal. E, então, comparando esses casos de papila virgem com esse caso aí, você falou da pancreatite, eu também tenho uma preocupação de não biopsiar às 5 horas, né? A nível das 5 horas. Essa preocupação é sua também, é do grupo aí? De não Não, biopsiar às 5 horas?
Não, quando eu tenho papila e eu tenho que fazer biópsia, eu biopsio mesmo sem medo de ter pancreatite aguda. Eu vou lá Porque, e faço porque a a biópsia. literatura descreve assim, mas não é uma coisa bem estabelecida, né? É aquilo que eu falo, a literatura, a gente tem que ter muita parcimônia quando tudo que a gente lê na literatura, né? A gente tem que basear na nossa experiência, naquilo que a gente viu. Eu, sem sombra de dúvida, nunca tive preocupação, nunca tive nenhuma pancreatite aguda após a biópsia de uma lesão adenomatosa. Nesse caso, em tela, eu falei isso porque esse paciente, depois da ressecção, teve uma pancreatite aguda, como eu nunca tinha tido, tá? Ele teve uma pancreatite aguda, como ele nunca tinha tido. E é um paciente que eu acredito que, por exemplo, foi uma ressecção muito fácil, muito tranquila, não tive a menor dificuldade. E uma coisa importante também, em adenomas de papila, eu não cateterizo antes, não faço cateterismo, tá? Eu vou lá, faço ecoendoscopia, confirmo que é um tumor, confirmo que não tem cálculo e faço a ressecção. E acabou, e mais nada. Só, Pode falar, Fila. não, uma coisa importante, tanto para o Humberto quanto o Marcos aí, né, que trabalha com residentes, vocês, claro. O Japão, ele avaliou qual era a abordagem, no caso desse, ou qualquer, qualquer área da endoscopia, qual era a abordagem de um recém-formado e de um sênior, né? O recém-formado chega com o aparelho e sai fazendo biópsia, um monte de biópsia. E o sênior gasta muito mais tempo olhando a lesão e fazendo um número menor de biópsias, né? Então, é isso. Então, quando eu fico insistindo, ó, descreve, fala o que você está vendo, ó, qual é a tua interpretação, como é que é borda, como é que é a superfície, como é que é a mudança de coloração, é por isso, porque isso daí vai dirigir uma biópsia muito mais representativa, do que a gente está buscando, né? Se não Esse se desconecta comentário, da histologia disso. esse comentário do professor Fila é interessante porque isso tem a ver, professor Fila, com os novos aparelhos, né? Os aparelhos de HD, aparelhos com cromoscopia digital e especialmente os de magnificação. Qual é o grande assim diferencial de termos esses aparelhos, além de avaliar a superfície? É que esses instrumentos que nós temos hoje também serve para quê? Para direcionar que aquele local você deve biopsiar e não ficar fazendo biópsias aleatórias, né? Então, é o grande diferencial que nós temos hoje da tecnologia, além do diagnóstico das criptas, dos microvasos, ajuda a direcionar a sua biópsia. E aí, com as novas pinças, não precisa fazer aquele monte de biópsia, que tem que fazer 8, 10, 12 biópsias numa úlcera gástrica. Não necessariamente, porque as novas pinças têm um poder de apreensão e um tamanho de espécime que há 30 anos atrás, com as biópsias, são diferentes, entendeu? Raquel, eu Bom queria. dia. Bom dia, Raquel. Então, aproveitando esse comentário do Marcos e do Dr. Philadelphia, é muito importante a inspeção do que você vai biopsiar. Eu acho que direcionar a biópsia, a primeira coleta de material é a mais importante. Então, você tem que acertar o alvo. Às vezes é uma alteração pequena, se você não prestar bem atenção e direcionar, mesmo sem ter aparelhos de tecnologia mais avançada, a inspeção é fundamental. Esse primeiro fragmento talvez seja o que vai definir a histologia. Eu queria compartilhar com vocês um caso que ocorreu há muitos anos atrás, de uma colega que foi fazer uma endoscopia convencional para coleta de biópsia de duodeno para diagnóstico de doença celíaca. E na segunda porção, com o aparelho de visão frontal, acabou encontrando lá uma lesão que ela considerou ser um pólipo. E ela não teve dúvida e fez a polipectomia. Na verdade, se tratava da papila menor. Ela
ela fez a frio, se eu não me engano, mas ela caprichou na ressecção da papila menor e, para azar, esse paciente tinha um pâncreas diviso e ele fez uma pancreatite aguda grave, com uma extensa necrose. Então, o conhecimento anatômico da papila menor, da papila maior é muito importante para quem está começando, para não fazer essas confusões. Às vezes a gente não detecta facilmente a papila menor, mas você tem que saber bem a topografia dela na segunda porção do adenal. Obrigado pelo seu comentário, viu, Raquel? Esse comentário é um comentário extremamente importante e que tem que chamar a atenção dos residentes em relação a esse tipo de acometimento. Infelizmente, eu vi um caso semelhante aqui em São Paulo também. Um caso exatamente como Celso. aqui em São Paulo. Viu, Celso? Eu também, é interessante que a gente também tem esse relato de caso que você acha que é pólipo e não é pólipo, é a papila. Então, é por isso que é interessante, assim, mesmo aquele residente que não se interessa em fazer viabiliar, em fazer CPRE, é importante, a gente passa isso para os nossos residentes, é importante você saber realizar a inserção do duodenoscópio com técnica, né? E é importante você se acostumar com aquela superfície da papila, né? Não só da papila maior que você encontra logo de cara, mas também da papila minor, né? Então, mesmo aquele residente que não vá fazer, que não gosta de viabiliar, é interessante saber passar o aparelho, sem falar que os residentes, às vezes, precisam passar o aparelho porque teve um sangramento e o professor e o preceptor não tá presente, ele precisa ver qual é a causa, né? Então, é importante saber passar o aparelho, o duodenoscópio. Vamos passar agora. Só um minutinho. Só queria acrescentar o que a Raquel falou, Celso. Tudo bom, Raquel? Não esquecer disso tudo. Eu já nunca ressequei, não, graças a Deus, mas já me foi encaminhado para ressecção. E, na verdade, era uma papila menor com Santorini nocelle. Isso não pode esquecer, né? Que é a dilatação da papila menor e que pode mimetizar um pólipo, né? Então, Santorini nocelle existe, né? Não é tão frequente, mas é um dos pontos que pode causar confusão, viu? Perfeito. Fernando, pode passar, por favor, Fernando, pode passar a imagem da patologia para o Fila comentar. Essa daqui, né? Okay. Só que nós não estamos vendo a sua imagem, Fernando. Não? Não, você saiu Bom, da aqui saiu um aviso que eu não sou mais o apresentador. não, então, Caroline, passa, por favor, ainda o Fernando, que ele vai passar as imagens finais para o Filadélfio comentar o resultado. Já passei, doutor. Pode entrar, Fernando. Certo. Vamos ver se dá para ver minha tela agora. Dá para ver a tela? Sim, estamos vendo. Pode achar o PowerPoint aí. Aí. Pronto. Agora, o Fila, por favor, fique à vontade para fazer os comentários. Tá. Então, olha, a diferença, né, do adenoma com uma progressão pela via biliar, ele progride de forma intraepitelial para a via biliar, mas eu tenho aqui uma ectasia livre já de neoplasia, tá certo? Lá na inicial. E a forma, né, a forma macroscópica vilosa, né, vamos dizer assim, certo? Então, sem dúvida, adenoma. A comparação agora é isso, olha, uma hiperplasia de uma estrutura quase vilo, com pseudoestratificação, isso daqui, e o mais importante aqui, na parte de cima, é o tecido de granulação, né? Então, toda aquela área avermelhada da borda levemente elevada, é tecido de granulação. As ilhotas regenerativas, rombas, é isso, é como se fosse um pólipo hiperplásico. Lembrando, é isso, pólipo hiperplásico quer dizer erosão reparada elevada, tá certo? Então, o que nós temos aí? Então, sem dúvida, uma área regenerativa, nada de neoplasia, tá certo? E
E é importantíssimo voltar nisso. Então, a área cruenta pós-cirúrgica quase sempre tem o tecido de granulação, né? Já em fibroplasia, quer dizer, caminhando por uma cicatriz mesmo, né? Mas as áreas elevadas, que eu chamei de ilhota regenerativa, é isso. Epitélio hiperplásico regenerativo, e tem que ter esse conceito, né? Principalmente em mucosa entérica ou cólica. Você, na regeneração, faz pseudoestratificação. Então, é isso. Fugir da literatura ocidental que viu uma pseudoestratificação vai para displasia leve, né? Então, portanto, possivelmente, você poderia ter um diagnóstico de displasia leve e levantar o fantasma de uma recidiva nisso daí. E não, tem que reconhecer, saber reconhecer padrão regenerativo do tecido, né? Da mucosa. Tá? Perfeito, perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Por favor, fique bem à vontade. Raquel, Marcos Clarencio, Humberto. Para finalizar, Celso, o que também me deixou assim confortável é que sua imagem da econdoscopia ela está muito boa assim no sentido de mostrar que não tem nenhum tecido invadindo a via biliar, né? Isso é uma imagem que nos deixa assim confortável de que realmente você tirou tudo, porque para o tempo que tem, já poderia talvez estar crescendo em direção à via biliar algum tecido que pudesse sugerir adenoma, né? Aquela imagem aí realmente deixa a gente bem mais tranquilo. Perfeito. Raquel, quer fazer algum comentário? Humberto? Perfeito. Bom, então, gente, se não temos mais nenhum comentário, vamos passar agora para o trabalho, né? Pro trabalho científico, que vai ser apresentado pela Bruna. Então, Bruna, você consegue apresentar ou você quer que eu apresente aqui para você? Fica bem à vontade aí para dizer para a gente. Ótimo. Bom dia, gente. Peço desculpas pelos problemas técnicos aí, mas eu só preciso que habilite aqui a entrada, eu acho que vai dar. Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. É porque eu vim para o hospital, doutor Celso, eu achei que ia ter o exame. Aí eu fiquei. Aí deu um probleminha aqui no computador, mas vai dar Não, certo. tranquilo. Pronto, acho que vai dar. Tá compartilhando, só um minuto. Estão vendo a tela? Tá entrando, devagarinho, mas está entrando. Tá bem lento. Tá dando para ver agora? Ainda não. Mas tá entrando? Aqui para mim já tá aparecendo. Mas aqui, para nós, não ainda. Caroline, acho que é melhor fazer o seguinte: passa para mim. Ah, não, agora entrou. Agora entrou. Entrou? Então tá bom. Beleza. Ó, então, o trabalho que nós vamos apresentar hoje, né, é um trabalho que foi feito, um estudo, usando uma nova classificação, que é a classificação de Mendonça, que é utilizada nas lesões do colédoco identificadas através dos coledocoscópios. É um trabalho que eu tive a honra de ser convidado para participar, então eu participei desse trabalho, né, ativamente. Realmente foi bem interessante e a participação e esse trabalho mostra exatamente como é que você deve classificar, por exemplo, né, e fazer a diferenciação entre uma neoplasia, né, um colangiocarcinoma e o processo inflamatório. Então, Bruna, fique bem à vontade, pode apresentar o trabalho. Bom, então vamos lá. O objetivo, né, desse trabalho é colocar em pauta exatamente uma nova classificação proposta para avaliação de imagem de colangioscopia, que foi desenvolvida em Mendonça, na Argentina, em 2019. O trabalho referente a essa classificação ele foi publicado no ano passado
E, como o Dr. Celso já falou, o principal objetivo foi determinar e avaliar o grau de concordância entre os participantes usando os critérios específicos para diferenciação entre lesões neoplásicas e não neoplásicas. E por que isso é importante, né? Então, quando a gente fala em lesões de vias biliares, a gente sabe que elas podem ser benignas ou malignas. E é importante a gente determinar corretamente esse diagnóstico, porque a partir daí que a gente vai, né, desenvolver terapêuticas e prognósticos específicos inerentes a cada uma dessas situações. Assim, né, para determinar corretamente esse diagnóstico, inicialmente a gente dispunha principalmente dos métodos de escovado com histologia e biópsias intraductais. O que mais chama a atenção desses dois métodos é uma sensibilidade baixa, tá? O que deu espaço, consequentemente, ao desenvolvimento, né, e o advento da colangioscopia, uma tentativa, né, entre outras coisas, de melhorar a acurácia diagnóstica desses métodos. Inicialmente, a colangioscopia foi descrita, primeiramente em 1976, em uma série de 9 casos. Os primeiros colangioscópios, eles consistiam de uma pequena e fina fibra óptica, né? Era uma fibra frágil, que era chamado de babyscope. Esse babyscope, ele passava dentro de um canal de um duodenoscópio modificado, conhecido como motherscope. Devido à dificuldade, principalmente a dificuldade de manuseio e pela fragilidade desse material, além também da baixa qualidade das imagens de fibra óptica, esse método não ganhou popularidade, né, quando foi desenvolvido na década de 70. Depois, posteriormente, muitos anos depois, por volta aí de 2005, 2006, a Olympus desenvolveu um novo colangioscópio, também de fibra óptica, e o primeiro trabalho foi publicado em 2005, com uma série de 97 colangioscopias. O grande diferencial desse método era a qualidade das imagens. E aí, nesse trabalho, eles fizeram uma comparação com o que era considerado, né, o padrão ouro até então, que era coleta de amostra por CPRE, e associaram a colangioscopia. E o que eles viram foi um aumento da acurácia e quase o dobro de sensibilidade com a adição da colangioscopia. Entretanto, né, aqui a gente vê que as imagens eram de qualidade, e apesar da boa qualidade dessas imagens, nesse modelo havia dificuldades técnicas e de manuseio, principalmente por requerer a necessidade de 2 médicos realizando o procedimento. Era necessário 2 endoscopistas, o que dificultava muito a realização desse exame. Objetivando melhorar principalmente esse aspecto, né, em 2007, a Boston desenvolveu o Spyglass. Os primeiros aparelhos, né, a grande vantagem do Spyglass era exatamente ser operado por um único médico, né? Então, tinha essa grande vantagem, essa facilidade de manuseio. Entretanto, esses primeiros aparelhos, esse primeiro trabalho aqui, que foi publicado em 2007, que foi o primeiro relato de caso com a utilização do Spyglass, os aparelhos eram também de fibra óptica. E aí, a qualidade das imagens era precária. Depois, em 2016, a própria Boston, né, tentando melhorar o seu próprio sistema, desenvolveu, então, um sistema com um operador único, mas com imagem digital. É o Spyglass que a gente conhece hoje, e que vem ganhando cada vez mais espaço, né, nesse cenário, principalmente de diagnóstico de estenoses biliares indeterminadas. Então, o primeiro trabalho publicado com esse aparelho foi em 2016, então a gente vê que é um produto relativamente recente, né? E depois, em 2020, foi publicada uma meta-análise brasileira com o pessoal aqui de São Paulo, se não me engano, o pessoal da USP, tá? Que eles conseguiram incluir 6 estudos e 283 pacientes. E eles analisaram principalmente a sensibilidade e especificidade desse método, a colangioscopia com operador único com imagem digital. E o que eles viram foi uma sensibilidade e uma especificidade próximas a 95% na interpretação visual de estenoses de via biliar indeterminadas. As imagens, como a gente vê, são imagens realmente de boa qualidade. E aí, com o melhoramento das imagens, surgiu também a necessidade de saber interpretar esses achados.
e principalmente, né, a identificação, a partir da interpretação desses achados, identificação de características que eram mais associadas à malignidade. Os trabalhos que a gente tem hoje em dia, eles falam principalmente nesses três aspectos, que seriam, né, os três aspectos mais importantes relacionados a lesões malignas. Então, seria a presença de mucosa irregular, dilatação ou presença de vasos sanguíneos tortuosos irregulares, e a presença ou crescimento de massa intraductal protruso. A primeira classificação, né, que objetivava exatamente sistematizar melhor os achados de colangioscopia, ela surgiu em 2018. E ela foi um trabalho que foi realizado no Equador e foi dividido em duas fases. Na primeira fase, foi uma fase observacional e retrospectiva, em que os participantes fizeram uma análise das imagens das lesões e classificaram as mesmas em neoplásicas e não neoplásicas, com base na sua morfologia e no padrão vascular. Todos os diagnósticos depois foram confirmados, tanto com histopatologia e também com follow-up mínimo de 6 meses. O que eu quero chamar a atenção aqui é que nesse estágio 1, as imagens incluídas, elas derivaram de colangioscópios tanto de primeira geração quanto de segunda geração, tá? Na fase 2, foi feito um estudo prospectivo, randomizado e duplo cego, com uma tentativa de validação da classificação proposta anteriormente. E aí os participantes fizeram uma análise de imagens e vídeos, utilizando essa classificação que eles criaram, e compararam os resultados, né, com os achados histológicos. A partir daí, então, eles conseguiram avaliar sensibilidade, especificidade, valor preditivo negativo, valor preditivo positivo e a concordância entre os observadores. Então, essas lesões elas foram agrupadas em dois grupos. No primeiro grupo, as lesões não neoplásicas, que subdividiam-se em tipo 1, 2 e 3, e as lesões neoplásicas, que subdividiam em tipos 1, 2, 3 e 4. Aqui a gente consegue ver melhor, essa ilustração foi retirada do próprio trabalho. No tipo 1, a gente vê um padrão mais viloso. O tipo 2 apresenta crescimento de lesão polipoide. O tipo 3, a gente vê um padrão mais inflamatório. E nas lesões neoplásicas, a gente vê no tipo 1, uma lesão plana, mas com essa tortuosidade de vasos dilatados. No tipo 2, crescimento de lesão polipoide, também com vascularização mais exacerbada. No tipo 3, são lesões ulceradas. E o tipo 4 é o que eles chamam de honeycomb, ou padrão em colmeia, certo? E aí, depois, eles fizeram coletaram esses dados e avaliaram sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e o grau de correlação entre os observadores. E, de forma geral, aqui a gente vê nessa tabela que todos os resultados foram bastante positivos, chegando até mais de 90%. O grau de concordância entre observadores ele se mostrou ainda mais expressivo quando a gente considerou o grupo que foi as imagens que foram analisadas pelo grupo de endoscopistas com maior experiência. Depois, em 2020, surgiu uma segunda classificação. E aqui, diferentemente da primeira, que agrupou tanto imagens de colangioscópios de primeira e segunda geração, nesse trabalho foram analisadas apenas imagens derivadas de colangioscopia digital com operador único, tá? Essa classificação ela foi criada em Mônaco, eu não encontrei exatamente onde ela foi desenvolvida, mas a classificação ela recebeu o nome de classificação de Mônaco, e ela levou em consideração a presença de estenoses, a vascularização anormal, presença de estrias lineares brancacentas, projeções papilares, ulcerações, crescimento de lesões intraductais e presença de exudado fibrinoso. E o que a gente viu é que, de todos esses critérios, a presença de ulceração e projeções papilares foram as que se mostraram mais associadas à presença de neoplasia, sendo que as imagens que mostravam ulceração ou projeções, elas tinham de 10 a 7 vezes mais, respectivamente, elas tinham 10 a 7 vezes mais chance de corresponderem a imagens que se tratavam de lesões neoplásicas. De forma geral, a acurácia total, né, dos profissionais participantes em determinar o diagnóstico final foi de 70%, o que significa 20% a mais
da acurácia encontrada nos trabalhos anteriormente descritos, para que usavam imagens de colangioscópios de fibra óptica. Então, com duas classificações, surgiu-se a necessidade de comparar essas duas classificações. E aí, depois, em 2002, esse trabalho foi publicado, que também acho que teve a participação do senhor, né, professor? Esse trabalho foi publicado comparando-se essas duas classificações. O objetivo foi avaliar exatamente qual que seria o grau de concordância entre os observadores para estenoses biliares indeterminada, utilizando essas duas classificações que dispunhamos. E o que eles encontraram? Foi feita, então, uma análise, né, de correlação intraclasse, e o que eles viram foram resultados, né, em termos de grau de concordância entre os observadores, os resultados foram considerados razoáveis. E a acurácia diagnóstica final variou em torno aí de 60% a 50%. Se a gente avaliar individualmente o critério de cada um dos grupos, de cada uma das classificações, a gente vê que tiveram alguns critérios que tiveram concordância ruim. O que chama atenção realmente de haver, né, necessidade de um refinamento melhor dessas classificações. E aí depois, né, em 2019, a gente vê que todos esses trabalhos eles foram publicados mais ou menos simultaneamente. Então, não existe uma ordem cronológica de um trabalho sendo desenvolvido para suprir demandas de outro. Então, foram todos trabalhos mais ou menos simultâneos. Em 2019, um grupo de endoscopistas se reuniu na Argentina e eles objetivaram exatamente estabelecer critérios mais refinados e mais simples também para a determinação das neoplasias a partir da avaliação colangioscópica. E com isso também estabeleceu diagnósticos de estenoses biliares indeterminadas. 4 centros terciários internacionais contribuíram, né, com 50 imagens de vídeos de colangioscopias, com um tempo médio variando em torno de 20 a 30 segundos. E essas imagens foram avaliadas por 14 endoscopistas avançados, com experiência em colangioscopia, com mais de pelo menos 50 exames. Nenhum dado clínico adicional foi ofertado a esses médicos que fizeram a interpretação. Então, eles não sabiam nenhum dado clínico relacionado a cada um dos casos. Os diagnósticos foram todos confirmados também com análise histológica e com follow-up mínimo de 6 meses. E aqui foram avaliados a presença de vasos tortuosos ou dilatados, a presença de nodulações irregulares, crescimento de lesão intraductal, presença de superfície irregular com ou sem ulceração e friabilidade da mucosa. Então, os endoscopistas, eles visualizavam as imagens, identificavam cada um desses critérios que eu acabei de descrever e, a partir daí, classificavam a lesão como neoplásica ou não neoplásica. E o que foi feita uma análise estatística também para avaliar o grau, né, de concordância entre observadores com uma correlação intraclasse, e foi também avaliada a acurácia para cada um desses critérios e a acurácia total para determinar a malignidade para cada examinador e para o grupo total. E o que eles encontraram? De forma geral, o que a gente vê é que a presença de vasos tortuosos dilatados e o crescimento de lesão intraductal foram os critérios que tiveram maior grau de concordância entre o observador. E aqui é importante a gente ressaltar que, principalmente, a presença de vasos tortuosos e dilatados, como já mostrado em trabalhos anteriores, ele costuma ser um dos principais critérios realmente associados à malignidade. De forma geral, a acurácia entre observadores para determinar o diagnóstico de lesões neoplásicas foi considerada excelente, né, de 0,9. Em termos de critério de frequência, o que a gente vê aqui é que nas lesões neoplásicas, os critérios que mais apareceram foi, como eu já falei, exatamente também é o que, corroborando, né, os resultados já encontrados em trabalhos anteriores, é a presença de vasos tortuosos e dilatados, e também aqui a presença de superfície irregular com ou sem ulceração. Críticas a esse trabalho. De forma geral, o cenário do estudo não tem representatividade geral, principalmente pela omissão dos dados clínicos. O baixo número de imagens que foi fornecido, né, que foi ofertado, limitou a determinação de valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, sensibilidade e especificidade. E existe também um viés relacionado à
análise apenas por endoscopistas experientes. Não foi feita uma comparação de como seria essa análise com endoscopistas com menor experiência. De forma geral, essa classificação de Mendonça proposta, ela parece oferecer, então, uma melhor acurácia e uma maior concordância entre observadores em relação às classificações anteriores. Além disso, ela é mais simples e com maior aplicabilidade, principalmente por incluir menos critérios. E ela parece também ter uma boa acurácia para diferenciação de lesões benignas e malignas. Entretanto, apesar disso, é necessário maiores estudos para validar ela como uma classificação oficial. Eu queria só trazer uma coisa para discussão, extrapolando um pouquinho o assunto, porque durante toda a realização desse trabalho, eu fiquei com uma coisa na minha cabeça, que seria a comparação da colangioscopia com biópsia ecoguiada. E a gente sabe muito bem que a colangioscopia ela se mostra superior em todos os resultados, comparativamente com as biópsias desenvolvidas por CPRE e também pelo escovado com citologia. Agora, eu queria saber em relação à biópsia ecoguiada. Então, eu fiz uma pesquisa no PubMed utilizando esses termos e eu encontrei 32 resultados. Desses 32 resultados, o único trabalho mais próximo, né, de estabelecer essa comparação foi esse, que foi publicado em 2019, que avaliou a quantidade, né, a quantidade e a qualidade da amostra tecidual colhida a partir de realização de biópsias por colangioscopia e por ecoendoscopia. Nesse trabalho, as colangioskopias todas foram realizadas com spyglass e em casos de estenose muito acentuadas, muito pronunciadas, eles utilizaram em alguns pacientes esse endoscópio ultrafino da Olympus. E as biópsias ecoguiadas foram todas feitas com essa agulha Procor da Cook. De forma geral, o delineamento desse trabalho consistiu em selecionar pacientes com estenoses de via biliar. E esses pacientes eles foram submetidos inicialmente a uma CPRE com realização de biópsias. Desse grupo, os pacientes que não conseguiram resultado diagnóstico com a realização da CPRE com a biópsia, eles foram subdivididos em 2 grupos. Aqueles que tinham estenoses proximais foram encaminhados para a realização de colangioscopia. E aqueles que tinham estenoses distais foram encaminhados para a realização de ecoendoscopia com punção. De forma geral, comparativamente aqui em relação aos 2 grupos, a gente vê que nos 2 a gente encontrou amostras adequadas de tecido para análise histológica e os efeitos adversos eles foram um pouco maiores no grupo que foi submetido à colangioscopia. Não existiu nenhuma das amostras que foi não diagnóstica em nenhum dos 2 grupos. E a gente vê que a sensibilidade e a acurácia histopatológica, né, a partir das amostras colhidas por esses 2 métodos, mostrou boa sensibilidade e acurácia, com resultados um pouco melhores para o grupo que foi submetido à ecoendoscopia com punção. De forma geral, eu não vou entrar muito em detalhes desse trabalho, porque senão a aula ficaria muito longa, mas o que eles justificam é que as lesões distais, elas são de difícil, às vezes para a realização de biópsia por colangioscopia, isso se torna um pouco desafiador, porque é difícil estabilizar o aparelho nesse segmento mais distal. E, além disso, muitas dessas estenoses distais, elas podem ser secundárias a compressões extrínsecas, como, por exemplo, lesões de pâncreas, que diminuiria muito a sensibilidade da colangioscopia. Tá? Se a gente comparar a sensibilidade da colangioscopia para essas lesões externas, ela fica em torno de 8% contra 66% quando realmente existe uma lesão intraductal. E alguns trabalhos falam que as biópsias guiadas por ultrassom endoscópico, elas têm maior sensibilidade em lesões distais. Entretanto, o impacto da localização da estenose na acurácia das biópsias ecoguiadas ainda não é muito certo. Eu trouxe esse trabalho, igual eu falei, mais para discussão, não vou ficar entrando nem em detalhes dele, mas eu achei que era cabível a gente também discutir isso aqui nessa aula. Agradeço a atenção de vocês e termino com essas 2 perguntas. Se existiria realmente um método ideal para o diagnóstico de lesões indeterminadas de via biliar, e onde a gente estaria nesse cenário? Muito obrigada. Muito obrigado e parabéns pela apresentação, Bruno. Acho que foi uma apresentação que realmente nos traz
bastante questões, né? São várias as questões que a gente tem, principalmente nesse capítulo, né? Que é um capítulo difícil de se fazer o diagnóstico. As publicações estão ocorrendo uma atrás da outra em relação a isso, mas eu, então, distribuo essas questões aí para os nossos debatedores, né? Então, quero saber aí o que a Raquel pensa, o Marcos Clarence, o próprio Humberto, o próprio Otávio, que está aí, e quero saber também a opinião do Fila e também do Rodrigo Surjã. Então, por favor, está aberta a discussão, nós temos aí um bom tempo para discutir, fiquem bem à vontade para fazer as questões que vocês têm também em relação ao trabalho para a Bruna. Parabéns, Bruna. Gostei muito da sua apresentação, principalmente porque você foi além do trabalho só escolhido. Adorei isso e trouxe mais informações ainda. Então, eu acho que com esses trabalhos que buscam... Desculpem o barulho aqui atrás, gente, desculpe. Sem problema. Eu acho que o que nós estamos passando agora é um momento de aprendizagem de imagens da colangioscopia. Isso que o trabalho trouxe, essa busca de classificação, acaba ensinando o grupo, ensinando a gente a identificar imagens de maior preocupação. O segundo ponto importante que a Bruna trouxe é situações de compressão extrínseca, e eu acredito que aí a ecoendoscopia vai ter, no meu ponto de vista, por enquanto, uma maior importância do que a colangioscopia. As lesões primárias do colédoco, que se imagine que sejam primárias, sem dúvida a colangioscopia vai acrescentar bem, mas as lesões extrínsecas com massas, a ecoendoscopia ainda vai ser superior na coleta desse material. Perfeito. Raquel, muito obrigado pelos comentários. Quero saber se o Marcos Clarence tem algum comentário, se o Humberto quer fazer algum comentário. Humberto, por favor. Olá, Marcos, Celso. pode falar. Primeiro, realmente, parabenizar a Bruna aí, que fez uma ótima apresentação, me pareceu segura, tranquila e também complementou o artigo com um ponto importante. Para mim, o grande diferencial assim da colangioscopia, o spyglass, é dar o diagnóstico de estenose, se é benigna ou maligna, porque apesar de ser a coledocolitíase a mais frequente indicação, mas a gente tira muitos cálculos por CPRE, né? De 10 pacientes, certamente 9 a gente tira, né? E eu acho, para mim, um grande diferencial, né? O que é interessante na apresentação é lembrar de que, em particular, as alterações da morfologia dos vasos e nódulos, eu acho que, para mim, e o trabalho também mostra, que são os pontos mais importantes para você inferir que é uma neoplasia. E claro que você vai... É claro que você vai... É claro que você vai constatar isso com a histologia. E o que é interessante também, o que a gente já tinha sinalizado em sessões anteriores, né, que para lesões proximais, né, a ecoendoscopia não é tão boa assim como para as lesões mais distais, né? E essa possibilidade de fazer a punção e com a boa eficácia é uma alternativa muito boa para esses pacientes. Acredito muito que o colangiocarcinoma ele vai ter um futuro de um tratamento endoscópico, seja de desobstrução ou de tirar a lesão, né, endoscopicamente, e quimioterapia, né? Eu acredito que no futuro a gente vai ter isso, a gente vai operar menos colangiocarcinoma. Acredito muito nisso. Perfeito, Marcos. Muito obrigado por seus comentários. Humberto, o que é que você acha? Bruno, você fez um apanhado excelente, viu? Parabéns. E vamos começar pelo final. Se você puder postar esse último trabalho aí no grupo, eu te agradeço. Então, assim, a questão da ecoendoscopia, isso está bem definido que as lesões distais, e que a grande maioria também são obstruções por tumor de pâncreas, a ecoendoscopia tem um papel preponderante e a gente não discute isso, né? Das lesões de colangiocarcinoma distais, é mais raro, e acho que ano passado até apresentei um caso aqui,
de lesão nodular intraductal, então são mais raros para se fazer a biópsia com diagnóstico por punção biópsia por ecoendoscopia. Agora, vamos voltar de novo para o que é lesão indeterminada, né? É lesão que você já fez todos os exames de imagem, é lesão que você já fez a CPR com escovado e mais uma biópsia intraductal, e isso você depois vai para um segundo tempo de colangioscopia. Então, é um trabalho de 2020 do grupo lá da Flórida, que ele mostra que custo-benefício, você no mesmo tempo, na primeira abordagem por CPR, você já fazia a colangioscopia. É um trabalho publicado na Gastrohepatology de 2020. Então, isso é uma pergunta, já que você levantou questões importantes, é uma outra pergunta que eu quero fazer. Quer dizer, em termos de custo-benefício, de morbidade para o paciente, nós vamos fazer escovado e biópsia intraductal por fluoroscopia, por CPR, no primeiro tempo, que vai dar 50 e poucos % de sensibilidade, e depois vamos fazer a colangioscopia, nós vamos fazer direto nos pacientes que não têm massa, não têm lesão tumoral, né? Essa é a primeira coisa. E agora, em 2023, a American College of Gastroenterology publicou um guideline colocando que o diagnóstico dessas lesões dessas lesões indeterminadas tem que ser com procedimentos, não só a colangioscopia, mas também com a biópsia. Então, assim, indo de encontro, mais ou menos, é o que esse trabalho de 2020 mostrou. Então, talvez a gente fazer a CPR no primeiro momento, fazer o escovado, fazer a biópsia por fluoroscopia e passar o colangioscópio, ou fazer o contrário, é uma questão, eu tenho dúvida disso, né? Se esses pacientes valem a pena a gente aguardar. Em relação a essas lesões, as lesões hilares, né, tem vários trabalhos mostrando que a biópsia é difícil por ecoendoscopia, né? A gente sabe pela localização, e tem a questão também do implante peritoneal. É levantada essa questão do implante peritoneal, principalmente naqueles pacientes que são candidatos a transplante hepático. Então, assim, então voltando assim, o que é lesão indeterminada? Né? Lesão indeterminada depois de várias manipulações, CPRE, escovado e biópsia por fluoroscopia. Essa é uma lesão indeterminada que, no segundo tempo, nós vamos para a colangioscopia. Já foi feita a ecoendoscopia, não tem massa, não tem... Né? Ou porque a sensibilidade, o Celso pode me corrigir se eu estiver errado, a sensibilidade nas infiltrações ductais de colédoco médio, a sensibilidade da ecoendoscopia não é tão alta quando fosse uma lesão de projeção, né? Uma lesão papilar. Como a maioria dos colangiocarcinomas são infiltrativos, né? A ecoendoscopia tem um menor papel quando não se tem uma massa, né? Uma lesão tumoral. Então, esse algoritmo que acho que a gente precisa discutir aqui. Perfeito. Muito obrigado, Humberto. E eu também queria ouvir alguns comentários. Nós vamos discutir um pouquinho mais disso aí que você está falando, Humberto, mas eu queria ouvir ainda os comentários do Rodrigo. O Rodrigo é o cirurgião e eu quero saber dele o que é que você imagina, Rodrigo, em relação a isso, né? Você está frente a uma ressonância magnética que mostra uma alteração do colédoco médio, o paciente já tem história de colestectomia anterior, e aí o que é que você propõe, né? Qual que é a sua propedêutica em relação a esse tipo de paciente? Rodrigo, não sei se você está ouvindo a gente. Oi, bom dia a todos, bom dia, Celso. Eu acho que a colangioscopia foi evolução meio que natural, né, dos métodos de imagem de vias biliares. E acho que um dia, quando a gente tiver tecnologia o suficiente, métodos de evitar processos inflamatórios, a gente vai começar a explorar um pouco mais o ducto pancreático principal também. Eu acho que tem 2 pontos na minha cabeça, que eu, como cirurgião, que são que eu acho que a gente pode
reforçar. O primeiro ponto é que em algumas situações é a ferramenta hoje que faz o diagnóstico. Ainda são poucas as situações, mas eu me lembro de cabeça de um caso de um colangiocarcinoma, era um caso até de um colega que ele pediu para eu operar por robótica, e o diagnóstico só veio através da colangioscopia. Então, é um paciente que tinha ressonância prévia, tinha CPRE prévio com escovado, anatomopatológico indeterminado, tinha uma ecoendoscopia e todos mostravam a mesma coisa, um certo espessamento do colédoco meio que médio, logo acima do platô. E eu até conversei com essa paciente tudo, e ela só queria ser operada com uma confirmação pré-operatória, e como tinha disponibilidade dessa tecnologia, o colega pediu e realmente me matou o diagnóstico, tanto pelo aspecto quanto pela anatomia patológica. E acho que tem um outro fator que é importante, que nesse caso até falhou. Esse exame tem um potencial de mudar o planejamento pré-operatório em até 25% a 30% dos casos, né? Nesse caso que eu estou me referindo, a princípio, inclusive com a colangioscopia, foi sugerida uma lesão um pouco mais baixa, e a gente acabou enfrentando no intraoperatório que a lesão ia até bifurcação, e quase terminou numa associação entre duodenopancreatectomia e hepatectomia, cujos resultados são muito ruins, ainda mais associando uma hepatectomia que seria uma hepatectomia de grande porte. Então, eu acho que esse dado pré-operatório não pode ser menosprezado. Talvez ele ainda não seja perfeito em algumas situações, mas é um exame que pode mudar o planejamento e conduta dos pacientes, né? Perfeito, Rodrigo. Eu acho que esse ponto que todos vocês já levantaram, né, eles nos inferem a uma coisa importante, né? Por exemplo, acho que a Bruna, ela colocou bem a ansiedade que todos nós temos em relação a existe um método diagnóstico ideal para o diagnóstico das lesões indeterminadas da via biliar? E o Humberto, ele já foi muito mais longe, né? Ele falou a respeito de definir o que é lesão indeterminada da via biliar. E realmente é muito difícil essa definição. E eu vou agora, baseado nessa questão que a Bruna falou, eu vou chamar o Fila. Eu quero saber o seguinte, Fila, você como patologista, o que é que você chamaria de lesão indeterminada da via biliar? Então, e também olhando aquelas imagens que a Bruna mostrou, do que a gente consegue hoje, sob o ponto de vista macroscópico, né, do interior da via biliar, o que é que você pensa, para onde nós vamos e para onde a gente caminha em relação a isso, Fila? Primeiro, eu acho que estamos caminhando com uma nova técnica, né? Agora, alguns conceitos são fundamentais, né? E nisso eu percebo que todas as classificações usam o patologista de forma passiva, né? Estou falando ortodoxamente, hein? Eu acho que o patologista precisa ter uma atuação lado a lado de vocês. E, claro, precisa ser alguém que vá acrescentar alguma coisa. Então, por quê? Então, eu começo assim, dizendo que um conceito fundamental para a via biliar, desde a vesícula, é que a neoplasia da via biliar, na imensa maioria das vezes, ela é elevada, ao contrário do estômago e cólon, que começa deprimida, é uma neoplasia elevada. Então, quando ela é ulcerada, então possivelmente ela deve ter tido um momento elevado e na infiltração esclerosou, funcionou como uma linite plástica. Então, nisso, quando a Bruna une os dois métodos, fundamental. Então, olha, eu tenho uma lesão elevada, ou a tua impressão foi de lesão ulcerada, mas como é que está a ecoendoscopia? Possivelmente eu tenho uma estenose por infiltração mural já da neoplasia caminhando no muro, ou então é extrínseca. Então a classificação, primeiro, sem dado clínico, eu acho ridículo isso, né?
Nós vamos voltar para o século XIX, quer dizer, olha, manda o patologista trabalhar, não fala nada para ele. Né? Primeiro é isso. Segundo, é unir a tua imagem endoscópica com o patologista para a classificação. E sim, hoje você tem a ecoendoscopia, então você vai ver o comportamento dela no intramuros. Então a neoplasia benigna vai ser elevada, você vai ver todas as características da mucosa, os vasos irregulares ou não, para benigno, porém a parede vai estar livre. Então é fundamental juntar as coisas e vir com o conceito da patologia, tanto macro quanto microscópica. Eu acho que para montar uma classificação sem um patologista junto, eu acho que é meio. Você vai. Né, metade do trabalho, né? Então, é, então, acho que foi fundamental a Bruna trazer esse conceito, né? De, olha, você vai olhar para uma lesão, como é que eu classifico na macroscopia direta e mais a ecoendoscopia. Eu acho que você tem que ver qual é o comportamento mural dela, né? Eu acho isso para mim fundamental. Agora, o indeterminado é assim, eu só acredito em determinado se não veio material para biópsia. Se não veio material, você pode falar indeterminado. Se não, não, não tem mais como, com o nível de recurso que tem hoje, usando novas técnicas, né? Além da histologia, a imuna, às vezes em breve a molecular vai ser fundamental para isso, né? Mas é indeterminado para mim é não diagnóstico, né? Então eu só entendo isso se não veio material, se não tem material para examinar. Olha, Fila, eu quero ampliar um pouquinho essa discussão. Isso é muito importante que você acabou de falar. Existe um conceito de neoplasia da via biliar, e você me corrija se eu estiver errado. E isso é uma coisa que a gente vê mesmo quando a gente estuda, e a gente discute muito isso, né? Eu sempre digo o seguinte, eu como gastroenterologista, eu sou um discípulo do Filadélfio, né? Porque realmente eu aprendi muito, já discuti muito com ele. E você me corrija se eu estiver errado. Por sua vez, na via biliar, as lesões neoplásicas, como você disse, elas são elevadas, elas crescem, né? Elas não são sésseis. Diferente, né? Diferentemente do que acontece, por exemplo, no pâncreas, né? No pâncreas você já tem áreas mais planas, né? Você já tem ulcerações, né? Você, por exemplo, quando você vê o IPMN, eu já tive a oportunidade de fazer spyglass no IPMN, você vê ulcerações e você segue a sequência adenoma, adenocarcinoma, né, Fila? Você até pode me dizer se eu estou errado nisso ou não, porque esse é o meu conceito. E realmente, eu também concordo com o Fila, tudo que é indeterminado é aquilo que você não consegue material. Ou seja, se não conseguiu material, você faz a biópsia, você não consegue material. Então, Fila, eu queria que a gente discutisse um pouquinho mais esses conceitos, porque eu acho que esses conceitos são muito importantes, principalmente para as pessoas, quando olharem para o macroscópico, né, de uma lesão através do spyglass, tenham noção de que, além da macroscopia, é muito importante a história clínica. Essa foi uma das minhas queixas, eu participei desse trabalho, né, avaliando, mas eu fui bem claro que eu achava que a gente devia ter pelo menos alguns pontos importantes da história clínica para a gente fazer esse diagnóstico com mais precisão. Eu acho que esse é um viés do trabalho que, inclusive, não foi comentado, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, eu queria ouvir o seu comentário a respeito disso. Então, acho que, por exemplo, nos gráficos que vocês apresentaram nesse trabalho, ó, da morfologia, acho que eles estão adequados. Eu só acho que a lesão ulcerada, né, na via biliar, possivelmente ela é secundária, né? Possivelmente ela é secundária, ela não é primária. A ideia da sequência adenoma-carcinoma, acho que a gente vai ficar aqui anos ou meses, porque a, eu tive o prazer de ver o lançamento do questionamento da sequência adenoma-carcinoma no Japão em 85. Quer dizer, quando você leva esse conceito para a patologia digital, quer dizer, você tira com inteligência artificial já um arremedo da inteligência artificial naquela época, você tira a subjetividade.
Então, a imensa maioria, para mim, de tumores, da via biliar, no cólon, no estômago, no esôfago, onde você quiser, ela é uma neoplasia de novo. Ela não vem da sequência adenoma-carcinoma. Quando ela vem associada a um adenoma, o crescimento dela sempre é muito mais lento, muito menos agressivo. Então, ah, então, por isso que a lesão na via biliar, ela é de novo, porque você tem ao lado dela mucosa absolutamente normal. Você não tem o adenoma ou a displasia, como o Ocidente fala. Você vem com mucosa normal, de repente, pum, tem um degrau elevado com neoplasia, tá? Então, a mesma coisa no IPMN. Ou ele é, quer dizer, quando, quando ele é o IPMN tem o código genético para malignidade, você vai encontrar ele atípico, citoarquiteturalmente atípico o tempo todo, né? E aí depois um momento de invasão, né? Bom, eu posso mandar para vocês um slide recente aí, que eu tenho um IPMN in situ, eu tenho um microinvasivo e tenho área de invasão, que é onde você vai ver esclerose mais que seria o momento nodular aí. Ou poderia ser ulcerado a hora que ele, na vizinhança da infiltração, né? Então, Perfeito. então eu acho que super importante na hora que você determina, olha, eu estou vendo uma lesão elevada com vaso irregular, nesse momento o patologista tem que começar a dar o padrão dele, né? E dizer para vocês o nível de irregularidade que ele está vendo. Olha, a úlcera que eu estou vendo aqui é isquêmica ou já tem uma infiltração lá na parede que fez a perder a coesividade e deprimiu, que geralmente é na área de esclerose isso. Quer dizer, então está faltando esse passo de união do que você está vendo, né, com o patologista falando da macroscopia e da microscopia aí. Aí eu acho que a gente começa a classificar para valer, né? Eu acho que tá tudo certo, acho que começa assim mesmo. Idealmente começaria ao contrário, né? O patologista dando o parâmetro para você seguir, né? Mas aí teria possivelmente ser material ou cirúrgico para valer, né? Ou patologista fazendo essas classificações e aí indo para endoscopia. O Japão é assim, né? A casa não começa pelo telhado. Então eu só e eu acho que você devia aproveitar esse seu protagonismo nessas associações aí para levar esse conceito. Olha, mandando a biópsia para o patologista lá, tá bom, ele vai dizer se é ou não é, mas eventualmente, né? Mas Exatamente. Mas sabe, filha, isso que você está falando, acho que é por isso que é importante, né, a nossa reunião ter um patologista, porque realmente o patologista nos dá uma visão que, entre aspas, há muito tempo na endoscopia a gente tenta fazer o diagnóstico, e a gente até tem um aprendizado japonês nisso, né, através dos métodos de imagem. Só que a gente tem que lembrar que, e você sempre disse isso, né, que no Japão, todas as reuniões anatomoclínicas têm lá o patologista junto com o endoscopista, né? Isso é uma coisa fundamental. A gente precisa ter isso, né? A gente precisa ter esse aporte. E eu quero realmente agradecer todos os comentários que foram feitos, e eu acho que agora, né, e não menos importante, essas duas questões da Bruna são questões muito interessantes. Então, por exemplo, se existe um método ideal para o diagnóstico dessas lesões da via biliar, realmente ainda, eu posso dizer com segurança, não existe. Se eu tivesse que fazer um algoritmo hoje, eu, por exemplo, durante uma colange endoscópica retrógrada, faria biópsia como eu faço a biópsia com pinça de biópsia que eu introduzo no interior da via biliar. Se eu tenho o spyglass à mão, eu utilizo o colangioscópio para fazer essas biópsias. E, se for possível também, eu posso usar a ecoendoscopia. Então, eu acho que hoje, né, não tem um método ideal, mas a gente tem que usar a confluência desses métodos para avaliar esse tipo de lesão. E é exatamente onde a gente está nesse cenário, ou seja, nós estamos caminhando, né? Nós estamos aprendendo. Muito
eu sempre digo o seguinte, que muito das doenças, ou a maioria absoluta das doenças biliares e pancreáticas, a gente não sabe, né, a história natural dessas doenças. Ou seja, a gente não conhece, a gente está aprendendo. E a partir do momento que a gente aprende isso, a gente também aprende a fazer o diagnóstico. E quanto melhor for o nosso diagnóstico, melhor será o nosso tratamento. Então, eu queria fazer uma última pergunta para todos. Se alguém tem mais algum comentário rápido para fazer, nós temos aí mais uns 3 minutinhos. Por favor, fiquem à vontade. Se alguém quiser abrir o microfone, pode falar aí. Oi, Celso. Oi. Essas duas perguntas foram cruciais. Quer dizer, eu vou me permitir, na minha cabeça, o que eu tenho para fazer, o que eu faria, né? Depois de imagens não invasivas, como ressonância, colangio-ressonância, enfim, eu partiria para uma ecoendoscopia, independente do nível do tumor. Se tiver um espessamento da parede de coleta importante, eu passaria uma agulha. Se tivesse um nódulo, não se discute, passaria também. E a questão, não vindo o diagnóstico nessa primeira abordagem, a questão seria partir para uma CPR já com a multimodalidade na mão, ou seja, escovado, pinça de biópsia. Agora a gente tem da estéreis uma pinça guiada, né, por fio guia, né, e a colangioscopia. Eu acho que a gente vai abreviar e vai dar o diagnóstico. O Surjan está aí, se eu estiver errado, 20% desses tumores operados como malignos são lesões benignas. Então, não é uma cirurgia tranquila, né? Quer dizer, não é cirurgia pequena para a gente só ficar na impressão visual, né? E, como eu disse, esse guideline recente, ele coloca aqui tecido, como a gente sempre falou aqui, né? O diagnóstico tem que ser por tecido, como o Fila falou, tem que ser por tecido o diagnóstico. Perfeito. Então, o meu algoritmo seria esse. Tá? Perfeito. Eu acho que, realmente, esse é o algoritmo que a gente pretende mesmo, né? Que a gente hoje tem feito, né? Depende muito do momento em que você está para fazer o diagnóstico. Rodrigo, você quer fazer algum comentário, algum último comentário aí para a gente? A gente tem um minutinho. Acho perfeita o comentário do Humberto. E uma última coisa que me veio à cabeça aí, em termos de avaliação dessas imagens, e pelo grau de imagem que a gente consegue, né, com aparelhos tão finos, é a hora que a inteligência artificial vai entrar aí para corroborar nesse diagnóstico. Eu acho que muito em breve a gente vai começar a ver coisas muito mais sólidas sobre isso. Outro dia mesmo eu fui fazer uma apresentação sobre colangiocarcinoma e coloquei no PubMed, né? Falei, deixa eu dar uma olhada o que está acontecendo aqui na literatura. E só se falava em Big Data, em inteligência artificial, em provavelmente os próximos métodos de análise dos exames de imagem. Então, se você me perguntasse qual que é o futuro disso, eu acho que essas imagens vão passar a ser avaliadas tanto pelos médicos quanto por algum componente de inteligência artificial para guiar um pouco melhor o diagnóstico para a gente. Perfeito, Rodrigo. E mais uma vez eu quero parabenizar a Bruna, né? Eu acho que, Bruna, até essas suas questões aí podem ser respondidas, né, pela idealização de uma meta-análise, né, uma revisão sistemática, principalmente comparando, né, os métodos, como você já fez aquela pesquisa, encontrou aqueles 32 resultados, né? Eu acho que valeria a pena pensar numa publicação mais robusta a respeito disso, e eu acho que essa é uma coisa que a gente pode desenvolver. Bom, gente, já são 7h30. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Mais uma vez, uma reunião extremamente profícua. Realmente é muito agradável ver o crescimento, né, científico dos nossos residentes em relação a isso, né? E eu espero vocês na próxima semana, que todos vocês também tenham uma boa semana e um bom fim de semana. Até logo a todos. Um abraço. Tchau, um abraço. Boa semana. Tchau. Boa semana. Bom dia, gente. Um abração. Jorge, na próxima te aguardo aqui dentro da sala, hein?